Olá, querido ouvinte do programa Talentando, em mais uma oportunidade juntos eu agradeço a Deus por você estar conosco. Agradeço a Deus na minha prece em todos os dias. Primeiramente, ao acordar, pela manhã agradecemos a vida, agradecemos a chance de ter mais uma oportunidade, porque a oportunidade diária é muito valiosa. É um recomeço. É uma chance de nós reavaliarmos algumas coisas e rapidamente mudarmos o rumo daquilo que talvez não esteja legal. E na prece de hoje, agradeci por todas as oportunidades que tenho de crescimento interior, de aprendizado de meu espírito sempre sedento do saber. Porque apenas com o conhecimento é que poderemos mudar alguma coisa. Não se pode mudar algo sem saber como. Não se pode mudar algo sem que se saiba para que rumo eu quero ir agora. Porque toda mudança requer um saber. Requer que você tenha noção do que seja o agora e do que quer que seja o amanhã. Toda mudança demanda concentração. Toda mudança demanda foco e objetivo. Portanto, em minha oração de hoje, eu disse a Deus do fundo do meu coração que agradecia toda essa oportunidade de reavaliar a vida a cada instante e que em mais um dia eu queria ser um pouco mais sério com os meus objetivos, um pouco mais focado em meus afazeres, um pouco mais concentrado naquilo que julgo ser importante. Porque lembramos que aquilo que é importante é o que você importou para o coração. Se eu digo ao meu amado ouvinte, você é muito importante para mim, é porque eu o importei para o coração. E não quero e não vou exportá-lo. Mantenho você, querido ouvinte, em meu coração. Tudo aquilo que é importante é o que eu trouxe para o meu ser e atribuí o valor devido para o meu crescimento, a partir do conhecimento desta pessoa, a partir do aprendizado, de uma experiência. E assim vamos, a cada dia, amealhando informações, conhecimentos, vivências, e nós percebemos que o nosso espírito ele vai se transformando, porque você hoje sabe coisas que não sabia há 1 ano, há 2 anos atrás, e você já tem certeza que agiria diferente. E olha que bacana, você refletir e saber que já não atuaria hoje com a imaturidade de um tempo atrás, mas que a vida proporcionou a você algum aprendizado para que o seu espírito jamais erre neste ponto em que aprendeu. Eu lembro que os japoneses, em 1945, ao final da guerra, eles procuraram no mundo quem pudesse lhes dar uma visão de como serem melhores. O país queria ser melhor, porque a imagem do país para o mundo era de um país em declínio, de produtos piores do mundo, de qualidade baixíssima. E logo após a guerra, nos escombros da guerra praticamente, os líderes do Japão responsáveis pela gestão do país focaram na procura de algum guru, algum homem que pudesse lhes orientar para que em algum tempo eles fossem um país melhor e tivessem uma imagem para o mundo muito melhor. Queriam ter os melhores produtos, queriam ter a melhor qualidade. Queriam ter essa imagem e que fosse efetiva e real dentro de suas atividades, não só para o mundo, não só uma imagem externa. Muito bem, e para a surpresa dos japoneses, quem poderia lhes dar
essa orientação era um americano. Para muitos seria um contrassenso pedir ajuda a um americano para que o Japão fosse um país melhor, enquanto a guerra foi fomentada pelos americanos, a destruição do Japão. Porém, com a ajuda deste profissional, eles poderiam atingir o objetivo, porque este profissional, de nome William Edwards Deming, havia elaborado uma estratégia para a gestão mais aprimorada e para que as pessoas pudessem dar o seu melhor em todas as empresas, fosse numa empresa pequena, fosse numa empresa de muitos funcionários, não importando o tamanho e muito menos o faturamento. Mas era uma nova forma de atuar. E esse senhor foi consultado pelo Japão para que atingissem o objetivo de, em algum tempo, ser o país de melhor referência em qualidade no mundo. E perguntaram para ele, para o Deming, em quanto tempo os japoneses conseguiriam atingir tal objetivo. E ele disse 40 anos. Poderiam, portanto, em 1985, um futuro distante para eles, 40 anos depois, estar entre os melhores países do mundo com a qualidade visivelmente e efetivamente parabenizada. Uma qualidade em todos os produtos reconhecida pelo mundo. Essa foi a promessa de Edwards Deming para o Japão. E aconteceu que 40 anos depois, em 1985, o Japão foi o país que recebeu o prêmio Deming de qualidade e passou a exportar para o mundo o seu conhecimento em termos de gestão, passou a ser referência em termos de qualidade. E o que isso seria importante para nós hoje? Porque esse assunto, Miguel Formiga, sobre Japão, qualidade, sobre um americano que transformou o Japão. É porque nada se transforma, meu querido ouvinte, sem que haja planejamento. Nada vai mudar se não houver dedicação forçada, se não houver concentração, se não houver medição. O Deming, no Japão, sugeriu 7 princípios e 14 fundamentos, apenas 21 itens que mudaram o país. E nós nos perguntamos por que até hoje nós não conseguimos assimilar esse conceito, porque você pode me dizer, não, mas nós temos processos, sistemas de qualidade, Miguel Formiga, todas as empresas, hoje, a maior parte das empresas assumem missão, visão e valores dentro de um sistema de qualidade, com medições, falando em melhoria contínua, falando em termos de cada um ter a sua responsabilidade, fazer o seu autocontrole para dar o seu melhor. Muito bem, é verdade. A maior parte das empresas conhece sistemas de qualidade e as ISOs estão aí presentes nas empresas. Todavia, há algo que nós ainda não conseguimos, que é a consciência do trabalhador em fazer o melhor, sem que seja, por isso, policiado, monitorado, mas que venha do seu interior, que venha de si mesmo o desejo de fazer melhor e saber que ele faz parte de um processo que depende de um trabalhador antes dele e de um trabalhador depois dele. Um processo que flui. Todos os processos nas empresas dependem de pessoas. No dia que nós tivermos a consciência de que devemos entregar o nosso melhor, porque recebemos o melhor que veio do próximo ao nosso lado, como numa brincadeira de escravos de Jó, aquilo que recebemos, passamos no tempo certo, e quando aplicamos essa dinâmica nas empresas, escravos de Jó jogavam caxangá com a caixinha de fósforo passando de um para outro, em algum momento há um gargalo, acumulam-se as caixinhas e para tudo, para a brincadeira. Por quê?
porque não conseguimos fazer fluir no tempo certo, entregando da melhor maneira aquilo que acabamos de receber, ou seja, o processo fica afetado, prejudicado por um descontrole, por uma falta de atenção, por uma falta de ritmo, por nós não percebermos onde erramos. Assim, nós devemos prestar mais atenção na nossa contribuição para todos os processos da vida. Como é que você vive em casa? Você acorda pensando em cooperação, pensando em deixar as coisas nos lugares certos, pensando que alguém está preocupado com você e você deve se preocupar com algum outro na sua casa, que você deixando as coisas fora de lugar, alguém vai ter mais trabalho em colocá-las, aquilo que você poderia ter colocado no lugar certo, evitado a bagunça, evitado o descontrole. Como é que é o seu pensamento quando está na rua, quando abre um pacote de bala, quando abre uma bala e joga o papel no chão, pensando que alguém tem a obrigação de limpar, ou que a prefeitura do estado de São Paulo, ou de qualquer estado da sua cidade, ela vai ser responsável, porque você está com pressa e não tem um lixo perto à vista, mas você se diz com consciência de que não deve fazer. Mas agora é uma vez só, eu não tenho como, nesse instante, procurar um lixo, eu estou com pressa, e aí finge que cai da mão sem ninguém perceber, né? Esse tipo de atitude que nós sabemos que erramos, muito embora às vezes consigamos o fato de ninguém prestar atenção em quem jogou o papel no chão, em quem jogou. Você jogou o papel no chão, você sabe que fez aquele ato que prejudica a sociedade, mas finge que ninguém está vendo e finge que não foi você. Essa consciência nós não atingimos ainda em todas as organizações e na nossa casa, porque dificilmente alguém assume os erros e fala publicamente: eu fiz isso errado, me perdoem, eu quero refazer, assumo esse prejuízo, porém será a última vez. Então, nós estamos no mês de fevereiro de 2020, já passamos da metade do mês. Eu pergunto a você que falou em planejamento, que falou em mudanças, que falou em ano melhor, que falou em progresso neste ano, para você e para os seus, para a sua empresa, para a sua vida. Você que faz a divisão dos anos no 31 de dezembro, dizendo a si mesmo: agora é uma nova vida, esse ano vai ser melhor. Esse ano vai ser melhor. Eu tenho escutado muito em algumas empresas o seguinte, que as pessoas acreditam que Deus vai ajudá-las. Quanta gente diz assim: eu tenho certeza que nesse ano Deus vai me ajudar. Eu faço a seguinte pergunta: por acaso você pensou em alguma fase da sua vida que Deus não o ajudaria? Que o Pai, que o Criador, que a suprema inteligência do universo não se preocupa com você? Será que o Pai não se preocupa com a criação? Será que o Pai magnânimo não se preocuparia com um de seus filhos? É claro que isso não é verdade. Ele se preocupa e muito. O que não deve acontecer de nossa parte é o seguinte: uma coisa é saber que Deus se preocupa porque esta suprema inteligência nos criou, atribuiu a nós a inteligência, deu-nos condição da evolução. Como não estaria engajado conosco? Como não estaria desejando o nosso progresso? Claro que está. Porém, eu não posso terceirizar com Deus a minha responsabilidade. Porque quando digo: não, Deus vai me ajudar, eu entrego a Deus a responsabilidade de me ajudar, porém, relaxando a minha parte. Eu sei que quando coloco em Deus desta forma, ou quando ouço alguém fazê-lo, me parece o seguinte: então, se não acontecer aquilo que você espera, é porque Deus não ajudou. E onde está a nossa responsabilidade? Onde está a nossa contribuição para a transformação daquilo que queremos seja diferente? Primeira coisa, evitemos terceirizar com Deus. Ele tem esta inteligência, nós personalizamos Deus aqui, chamando de Ele, atribuindo a terceira pessoa do singular, mas
Na verdade, essa suprema inteligência tem muitas responsabilidades e permanece criando, como temos no Livro dos Espíritos essa referência. Deus nunca parou de criar. Esta inteligência cria, ajusta, essa inteligência suprema cria leis matemáticas de equilíbrio em todo o universo, no multiverso. Enquanto nós, no nosso mundinho tão restrito, queremos terceirizar, inclusive aquilo que nos diz respeito, e deixamos de lado a nossa responsabilidade, deixamos de lado a nossa competência em transformar. Por isso quero dizer a você, meu querido ouvinte do programa Talentando, pense que já passou 1 mês e meio deste ano de 2020 em que você espera mudanças, e eu pergunto, qual é o seu planejamento? Então, a primeira coisa de hoje, retome o seu planejamento, porque planejamento é aquilo que você fez para que o ano seja melhor. Quais são as suas metas deste ano? Quais são as suas mudanças mais necessárias? Porque para se atingir uma meta, alguma transformação em você talvez seja necessária. A meta seja material, seja uma meta espiritual, seja uma meta afetiva, a melhora de um relacionamento, a conquista de uma casa, a melhoria no emprego para você ter a promoção. Tá bom, mas não vem de graça isso. É preciso o seu grama, o seu quilo, a sua tonelada de dedicação. É preciso muito ATP, que é a energia cerebral. É preciso muita dedicação para que você atinja aquela meta. E a dedicação está na sua mudança de comportamento. E mudança de comportamento, querido ouvinte, só acontece depois de mudarmos atitude. Se eu perguntar a você, o que é mais fácil de mudar, comportamento ou atitude? Porque quando reclamamos do comportamento de alguém, ou de um filho, ou de um companheiro, companheira, ou de um liderado em sua empresa, reclamamos de comportamento porque admitimos as pessoas pelo currículo, pelo papel que está escrito ali, as competências, as habilidades. Admitimos por isso. Verificamos profundamente os detalhes de um currículo, porém, dispensamos a pessoa por comportamento. Porque não soubemos, dentro de um conceito de liderança situacional, que é liderar cada um mediante a situação pela qual a pessoa passa, pelo aprendizado em que está, pelo quadrante do conceito de liderança situacional, onde é que se encontra essa pessoa nesse conceito? Não, nós não entendemos de conceito de liderança situacional. Então, o que fazemos? Se a pessoa não se coaduna com aquilo que queremos e se a pessoa tem um comportamento um pouco diverso do que não nos agrada, essa pessoa já passa a não ser mais amada como era quando foi admitida. Passa a não ser mais tão valorizada, até que a dispensamos. Isso porque não sabemos liderar, porque não sabemos colaborar para a mudança do próximo, porque não sabemos manter a valorização que demos a ele e ajudá-lo a transformar algumas atitudes para que o comportamento no final seja alterado, seja mudado, seja melhorado. Porque é a partir de pequenas atitudes que o comportamento, a soma das atitudes, será transformado. Por isso, meu querido ouvinte, neste dia quero deixar em sua mente alguns pontos. O primeiro é o seu planejamento. Então busque lá. Se não fez, faça agora. Quais são suas metas para esse ano? E as metas, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós devemos ter meta em 5 campos da vida. Devemos ter meta no campo material, que devo conquistar materialmente, ter metas no campo cultural, que é no campo do estudo, no campo profissional. Devo ter metas de lazer, no campo da diversão, sim, que faz bem ao meu espírito, eu preciso de lazer. Devo ter metas no campo espiritual. Exatamente quais são as melhorias que eu preciso para entrar em melhor conexão com Deus diariamente e não simplesmente correr para Deus na hora das dores. E o outro campo, que eu diria que um quinto campo, seria no campo da saúde. Quais são as metas que tenho hoje para realmente buscar uma saúde melhor, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor?
todos nós temos urgências em termos de saúde, ou seja, a perda de peso, o fechar a boca, o alimentar-se melhor, o dormir melhor, dormir mais cedo, levantar mais cedo, o caminhar. Eu digo sempre que aquela norma interessante me chama a atenção quando eu tive os AVCs, que não foi um só, foram vários AVCs, fiquei alguns dias na UTI, em 2012, entre a vida e a partida dessa vida material, e agradeci a Deus a oportunidade de aprender, inclusive ali. E eu aprendi uma frase que me chamou a atenção, que é: comer metade, caminhar o dobro e sorrir o triplo. Todos nós precisamos disso. Comer metade, caminhar o dobro e sorrir o triplo. Porque a vida, a qualidade de vida, a serotonina que eu produzo, com a satisfação naquilo que faço e como vivo, ela vai me trazer emoções maravilhosas. Enquanto que o cortisol acumulado por conta da raiva, do ressentimento, das resistências internas, e essa briga entre cortisol e serotonina, nós sabemos, é uma briga desigual, né? Porque esse mundo parece que nos leva a acúmulo de cortisol em vez de acúmulo de serotonina. As pessoas estão mais preocupadas em acumular coisas simplesmente materiais e viver nessa pressa com muita tensão, e parece que quem não está sob tensão, quem não está irritado nas empresas, parece que não está dando o seu melhor, e o contrário é que é certo. Aquele que está com calma, com serenidade, concentrado, em paz consigo, esse consegue dar o seu melhor, e não aquele que sai xingando, gritando, dando evidências de que está em completo desequilíbrio. Se formos medir a serotonina de quem está em paz consigo, de quem tem orado, de quem tem planejado e buscado as suas metas com serenidade, e formos medir a serotonina desses irritadinhos nas empresas, que nós chamamos de incompetentes ativos. Chamo de incompetentes ativos porque são aqueles que irritam a todos, trazem uma carga nervosa, não produzem, e quando eles saem, a empresa fica melhor e todo mundo produz mais. E nas casas a mesma coisa. Há pais de família que não são desejados, esperados, a família torce para ele não chegar, porque quando ele chega, às vezes inclusive sob efeitos de álcool, é a irritação para todos, é o mau humor, é a tristeza, é o clima espiritual que cai, é tudo de ruim, e aquela pessoa é amada. Aquela pessoa não reconhece que é amada pelos seus familiares, mas na sua resistência de reconhecer o amor e os sentimentos bons e a importância das relações, ele que permanece no pedestal da autoridade, da raiva e de tudo isso que faz com que a pessoa busque o poder em casa porque não tem o poder na empresa ou na rua, e vice-versa, às vezes tem na rua e não tem em casa. Enfim, esses desequilíbrios não reconhecidos são os causadores do acúmulo de cortisol e do mal-estar no mundo. Portanto, meu querido ouvinte, fechemos aqui o Talentando de hoje com uma meta. Planeje as suas metas para esse ano. Coloque no papel, nestes 5 campos da vida, os seus objetivos. E coloque também nesse papel quais são as transformações necessárias em você. O que você precisa mudar para que as metas nestes campos sejam atingidas. E a terceira coisa que eu falo é: meça. Todo mês meça como você foi. Dê uma nota de 0 a 10, mas uma nota sincera, evidentemente. E busque a melhoria no próximo mês. Mais oração, mais sintonia, mais calma, mais serenidade, mais concentração, mais seriedade, mais amor. É assim. A nossa vida será sensivelmente melhor se nos responsabilizarmos e pedirmos o amparo a Deus, à espiritualidade superior, aos benfeitores que nos amparam, porém, sabendo que eles não são responsáveis pela atuação e pelo sucesso em nossos projetos. Nós o somos, com o amparo do Pai. Tenha um excelente dia. Até a próxima.